Eu quero falar sobre algumas coisinhas, né, que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Não é novidade, todos nós que um dia aceitamos Jesus, ou você mesmo que está aí ouvindo, se chegando devagarzinho, tal, você quer ter comunhão com Deus. Você quer ouvir a voz de Deus. Você quer compreender mais as coisas de Deus. Você quer ter convicção do seu chamado. Todo mundo deve ter esse desejo sincero no coração de agradar a Deus. No entanto, muitas pessoas não percebem que coisas pequenas ou coisinhas, como eu estou dizendo, atrapalham muito a nossa jornada espiritual. E chega a um ponto em que parece que a gente se cansa, sabe? Parece que a gente se entrega e diz eu sou assim mesmo. A gente começa até justificando os nossos erros e pecados. Mas eu chego agora com a palavra de Deus para você, dizendo que as coisas não vão ficar desse jeito. Dizendo a você que tem novidade de vida. Que Deus ele não vai permitir que o pior aconteça. Isso mesmo. Deus ele está criando uma situação. Deus está aparando tudo aquilo que pode te causar dano. O Senhor te ama tanto, viu? Você precisa ouvir isso nesta oportunidade. O Senhor te ama tanto. Você só chegou aqui não é porque você escolheu simplesmente, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você escolheu. Não. Você chegou até aqui porque o Senhor criou situações. E Ele não vai te desamparar. E as situações de Deus vão continuar surgindo na sua vida. E todas essas coisinhas que te atrapalham vão ser retiradas sim da sua vida. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 42, verso de número 7, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o texto sagrado nos diz, um abismo chama outro abismo. Então, atenção aqui, a primeira coisa que eu quero falar que atrapalha, me atrapalha e lhe atrapalha na vida espiritual e na comunhão com Deus. Fale aí. Eu queria que você digitasse, você que está comigo, e acompanhassem essa semana. Eu vou trazer talvez em 2 ou 3 programas essa palavra para a gente conversar um pouquinho. E é importante você que está aí na frente do celular, do computador, você digite. A primeira coisa que nos atrapalha na nossa vida espiritual são os pequenos pecados. Bota aí, pecados pequenos. Se você puder botar entre aspas o pequenos, coloque. Mas eu vou repetir. E entenda por que eu estou usando essa expressão. Pecados pequenos. Primeira coisa que eu quero tratar aqui com você. O primeiro empecilho para as nossas vidas espirituais ou nas nossas vidas espirituais são os pecados pequenos. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente deixa para resolver depois e até com o tempo a gente passa a aceitar. Esses são os pecados pequenos. Mas eu preciso dizer também que esses pecados pequenos, eles destroem aos poucos a nossa vida. Essa tolerância com as coisinhas, sabe? Com aquelas coisinhas, elas fazem com que, ou essas coisas fazem com que a nossa vida espiritual desmorone. É como uma pingueira, é como uma infiltração numa casa. Pouco a pouco, aquela pouca água ou aquela umidade, ela vai corroendo aquela base tão sólida da casa. Se você não tratar,
toda a casa pode ser destruída. Então, esses pequenos pecados, eles têm a capacidade de ir lhe afastando das coisas de Deus. E não é só lhe afastando das coisas de Deus, sem perceber, essas coisinhas pequenas deixam o seu coração endurecido. Isso mesmo. Quantas pessoas estão nos púlpitos das nossas igrejas e já não mais choram na presença do Senhor? Quantas pessoas estão na liderança de um rebanho, mas não têm mais a sensibilidade de ouvir, de ser confrontado com os seus pecados? E lá em Provérbios vai dizer que essas pessoas do coração duro, Deus quebra sem que haja conserto. Ou seja, esses pecadinhos, eles infelizmente nos levam a uma realidade que não agrada a Deus. E eu poderia aqui lhe dar alguns exemplos desses pecados que pouco a pouco corrói a nossa vida espiritual. Você que chega agora pelas minhas redes sociais, você que está assistindo essa mensagem em outro momento, eu peço a você que compartilhe para que essa palavra, a palavra de Deus, alcance outras famílias, alcance outras pessoas. Você pelo rádio, se puder, aumenta o volume do rádio. É vida de Deus que está saindo aqui, que está saindo aí desse aparelho, viu? É vida de Deus, vida de Deus. Eu estou falando de algumas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. E a primeira coisa que eu estou tratando aqui são dos pecados. E eu estou chamando esses pecados, ou aqueles pecados que nós chamamos de pecados pequenos. E eu vou dar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, aquelas mentirinhas, sabe? Aquelas mentiras que a gente conta de forma frequente. Isso é uma infiltração na sua vida espiritual. Isso mesmo. Aquelas histórias que você conta acrescentando, omitindo, aquela habilidade que você tem para conseguir algo e você faz um enredo que não bate com a realidade. Outro pecadinho, vamos dizer assim, que às vezes chegam na nossa vida e a gente vai deixando, é aquelas olhadinhas impuras, sabe? Aqueles olhares com intenção impura. Eu vou lhe dar mais outro exemplo de pecadinhos que precisam ser retirados da nossa vida. Aquelas brincadeiras de mau gosto. A gente tem que ter cuidado com isso. É uma brincadeira, mas no conteúdo dessa brincadeira tem sempre a intenção de colocar o outro para baixo. Sempre tem a intenção de envergonhar a pessoa. Sempre tem a intenção de você dar o troco, porque aquela pessoa já brincou também com você e você simplesmente está revidando, simplesmente você está acrescentando, às vezes, um apelido ali de mau gosto. Quer ver outro exemplo? Eu dei o exemplo aqui das mentirinhas, dos olhares com intenção impura, das brincadeiras de mau gosto, mas também as fofocas. Poderia falar também aqui das fofocas. Como tem crente fofoqueiro, misericórdia. Misericórdia. E o conselho que eu dou a você é: cuide da sua vida, vá cuidar das suas coisas. Esqueça, faça um exercício. Como, por exemplo, você que fica, eu quero saber do que foi que aconteceu, não sei o quê. Aí você já começa, sabe, exercitar, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, sabe uma coisa, eu vou focar aqui. E você mesmo vai se modelando. Então, cuida das tuas coisas, rapaz. Viu? Mulher de Deus, deixa a vida dos outros. Deixa a vida dos outros. Sabe de uma coisinha também que tem desgraçado, me permita a expressão, a nossa vida espiritual? É a falta de respeito com os nossos familiares.
A falta de respeito com os nossos familiares é outra coisinha que a gente diz, não, pecado é roubar, matar, se prostituir, né? A gente tem aqueles pecados capitais, mas você não percebe que você está agindo de forma desrespeitosa com a sua esposa, com seus filhos. Você envergonha sua casa com esse seu comportamento. Você trata as pessoas dentro de casa como se fossem seus empregados. Você não tem modos para pedir as coisas. Por isso sua casa está esse inferno. Olha só. Irmãos, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra que dá vida. Como é bom a gente poder iniciar a nossa jornada, os nossos planos ouvindo essa palavra. É Deus te amando. É Deus demonstrando o amor dele por você. Cuida dessas brechas, feche essas brechas dentro da sua casa. Deus te deu essa família. Deus está usando os defeitos, os problemas dos teus familiares para te tratar. Não desrespeite os seus familiares. Quer ver outra coisinha também que a gente deixa para lá? Sabe? Outra coisinha aqui que eu fiz questão de grifar nessa palavra. Olha só. Outra coisa também que atrapalha a nossa vida espiritual, sabe o que é? Não honrar a nossa palavra. Não honrar a nossa palavra. A palavra de Deus fala que a nossa fala deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Nós precisamos se esforçar. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem palavra de rei. Mas perceba que o seu Deus sustenta todas as coisas com o poder da palavra e nós precisamos imitar ao nosso Deus. Precisamos ter palavra. Precisamos cumprir com a nossa palavra. Precisamos ser confrontados quando nós não cumprimos a nossa palavra. Isso precisa nos incomodar. Sabe, outra coisinha também que a gente precisa tratar na nossa vida espiritual é um sentimento que às vezes eu percebo na minha vida e na vida de algumas pessoas. Sabe o que é? A gente quer ter vantagem em tudo que a gente faz. Isso desgraça a nossa vida espiritual, meu irmão. Se você não tiver um coração generoso, você precisa fazer outra coisa. Você não pode ser cristão, não. E quando a gente se confronta com essa palavra, a gente vê que precisa melhorar. A gente precisa melhorar. Tudo que a gente faz eu preciso tirar um proveito disso. O que é que eu ganho com isso? O que é que isso vai me favorecer? Tudo é isso. Por isso que muitas vezes nós estamos no fundo do poço. É como o Tiago diz, você pede e não recebe porque você quer pedir para o seu deleite. Você não entende o que é as coisas espirituais. Você não entende o que é as coisas de Deus, não. Tudo você quer tirar um proveito. As coisas não são assim. As coisas não são assim. Peça a Deus um coração generoso. Tudo você vê maldade. Tudo você fica com o pé atrás. Essas coisinhas, sabe? A gente vai deixando. E isso atrapalha a nossa vida espiritual. De pouquinho em pouquinho, a nossa base espiritual vai ruindo. E esses pecados ou pecadinhos atrapalham a nossa vida com Deus. Abre espaço para males maiores. Por isso que a Bíblia nos diz, lá em Salmo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo. Então, vamos ficando por aqui. Guarde, amanhã eu continuo, mas hoje eu falei dos pequenos pecados. Dei alguns exemplos aqui. Você que chegou agora, não perca. Essa semana a gente vai estar, você que está assistindo em outro horário,
Não perca essa palavra instrutiva para você. Seja verdadeiro. Eu não sei se você vai vencer essas coisinhas hoje de uma tacada só, mas começa pelo reconhecimento. Recomeça as coisas dando certo quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Me ajuda a prosseguir em verdade. Me ajuda a ser um crente verdadeiro. Essas coisas me incomodam, Senhor. Eu faço, mas me incomoda. E o teu Deus vai acrescentar graça na tua vida. E você vai ver que essas coisas serão superadas com o tempo. Agora, nunca deixe de declarar ao seu Deus as suas fraquezas. E essa palavra nos ajuda a desnudar, né? A deixar transparente o que está acontecendo conosco. Busque a sua comunhão com Deus. Você pode perder tudo. Se você não perdeu a sua comunhão com Deus, você não perdeu nada. E aparentemente você pode não ter perdido nada, mas você está perdendo sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus é o princípio de todas as coisas. Não abra mão dela. Não abra mão dela. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. São 7h48. Eu sou o pastor Júnior Técio. Estamos pela Rádio Novas de Paz também, pelo nosso Facebook, Pastor Júnior Técio. Estou também aqui pelo meu Instagram, com a nossa irmã Antônia Maria, com a Lúcia Araújo. Estou também pelo nosso YouTube, Pastor Júnior Técio, com os nossos irmãos. Também pelo YouTube Rádio Novas de Paz Oficial. E eu quero ver o seu bom dia, a paz do Senhor, o seu eu estou aqui, pastor. Quero ver aí o seu recado, tá certo? Porque nós estamos se aproximando da nossa oração da manhã. Isso mesmo, nós vamos orar. E eu queria que você colocasse, além do seu pedido de oração, além dos seus pedidos de oração, melhor dizendo, eu queria que você fosse bem específico e pedisse a Deus por uma situação específica, sabe? Se você tem algo específico, peça a Deus nesse momento. Já pode procurar o seu lugarzinho sagrado. O seu lugarzinho sagrado é aquele lugarzinho onde você ora. Eu chamo de cantinho sagrado, sabe? Porque eu entendo que há algo específico de Deus ali. É onde você dobra seus joelhos. É onde você fala com Deus. É onde Deus te enche. Se você pode, vá para aquele cantinho lá, com o telefone aí. Do seu jeito, às vezes não dá para se ajoelhar. Você se recolher um pouquinho aí no trabalho, não sei, tá no coletivo, no carro, tá com outras pessoas, mas, eita, coisa linda. Seu coração tá quebrantado. Aleluia. Você está sentindo Deus aí. Você tem uma sede pelas coisas de Deus. Isso é lindo. Eu falo assim, sinto a presença de Deus aqui, sabe? Fico meio emocionado. Mas é porque não tem nada mais sublime do que a gente sentir a presença de Deus. Não tem não. Não tem não. E não seja enganado pelo diabo. Você não sente a presença de Deus, não é porque você é perfeito, não. Não é porque você não tem falhas, não. Não. Isso é mentira do diabo. Você sente a presença de Deus porque Deus é na sua vida. E Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Você está ouvindo? Não foi que travou a live, não, é porque eu estou repetindo mesmo. Ele não te abandona.
Ele está contigo. Ele está contigo, ombro a ombro. Ele está contigo. Ele é o teu Deus, o teu amigo. Ele é bem presente na hora da angústia. Você entende isso aqui? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é o cuidado, sabe? Qual é o pai que ama seu filho e não repreende o seu filho? Qual o pai que ama seu filho e não senta com ele e coloca as coisas no seu devido lugar? Não fique constrangido, não. Porque Deus quer te encher de visões espirituais. Deus quer te encher de graça. Deus quer substituir essa fraqueza por força. Deus quer te usar para envergonhar os fortes e os poderosos dessa terra. Eu vou repetir. Deus quer te usar para você envergonhar os poderosos e os grandes dessa terra, porque Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são.